Muito bem, dia de ceia, dia de envio, próximo do Natal, coisa boa. Se você puder abrir a sua Bíblia, por favor, lá em João, no capítulo 10, quero compartilhar com vocês um texto pequeno, provocador. Eu não sei exatamente quem foi, mas tem uma pessoa que ministrava na Inglaterra há muitos anos atrás, acho que no século XVIII ainda, que dizia que a função de quem se propõe a estar nesse lugar aqui, ou melhor, as funções de quem se propõe a estar nesse lugar aqui são duas. Trazer paz para os que estão incomodados e incomodar os que estão em paz. É esse o nosso objetivo aqui. Bom, diz assim, lá em João, capítulo 10, versículo 19. Seria muito bom se você pudesse acompanhar junto comigo aí. O Evangelho de João tem várias partes que vão sendo inseridas à medida que as histórias vão acontecendo e nem sempre a gente tem noção disso. Diz assim: diante destas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Deixa eu fazer um parêntese aqui, só para a gente entender o contexto. O capítulo anterior, capítulo 9, nós estamos no capítulo 10. O capítulo anterior, acontece aquele episódio que eu imagino que a maioria de vocês deve conhecer. Deixa eu trocar esse microfone. Deve estar lembrada? Agora ligou? Beleza. Em que Jesus dá a vista a um cego que tinha nascido cego. O capítulo anterior é esse. E esse episódio em si, o episódio de trazer cura para esse cego, é interessante, ele foi totalmente colocado de lado e uma discussão foi travada, e essa discussão caminhou e Jesus foi conversando com todas as pessoas que estavam ali, até chegar no ponto em que o texto diz: diante destas palavras, ou seja, diante de tudo aquilo que Jesus tinha dito, os judeus ficaram divididos. Divididos de que forma? Presta atenção em como é que eles ficaram divididos. Muitos diziam: ele está endemoniado. Muitos diziam: ele é a própria expressão do maligno, ele é o próprio Beelzebu. Outros diziam: ele enlouqueceu, perdeu a sanidade mental, ou, como em outros textos, ele está fora de si. E outros, versículo 21, diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Um endemoniado pode abrir os olhos dos cegos? Então, isso acompanhou, essa questão aqui, acompanhou o ministério de Jesus quase que durante os 3 anos e meio do seu ministério público. Teve um momento no início do seu ministério em que, depois de muitas curas, eles vão para a casa de uma determinada pessoa em Cafarnaum e eles entram para comer, fazer uma refeição, vão lá para almoçar. Mas era tanta gente indo atrás de Jesus e esperando que algum milagre se realizasse, que os discípulos nem conseguiram almoçar, não tiveram nem chance de fazer uma refeição. E aí a família de Jesus, isso é muito interessante, os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus, porque eu não sei se você sabe, Jesus teve irmãos e irmãs, a mãe de Jesus se organiza para salvar Jesus. E ele chega lá e fala: esse menino está fora de si, no início do ministério de Jesus. E outros diziam a mesma coisa, outros diziam: não é isso não, ele é o próprio Beelzebu, ele é a própria representação do mal. Durante um tempo, isso foi chamado por muita gente boa, como o Watchmani, não sei se vocês conhecem, foi chamado por C.S. Lewis de o trilema. Todo ser humano, inclusive todos nós que estamos aqui, todos nós, somos colocados diante dessa via com 3 caminhos. Todos nós. Aí você fala assim: não, eu não estou nessa turma, não. Jesus, menino tão bom, eu não vou achar que ele é um endemoniado de jeito nenhum. Falar que ele é doido? Não, acho que ele é um menino bom. Tem um engano nisso. Tem um engano profundo nisso. Na verdade, quando a gente diz assim, presta bem atenção, quando a gente diz assim: será que essa palavra de Jesus se encaixa na minha lógica? No fundo, o que nós estamos dizendo é o seguinte: será que ele não está doido? Por exemplo, quando Jesus diz assim: orem por todos os que te perseguem. Isso entra na sua cabeça como palavra de Jesus e você obedece?
Ou você olha para isso e lá no fundo fala assim, isso não faz sentido nenhum, não, o cara está me perseguindo. Se eu tiver que orar é para que ele morra. Né? Só que nem todo mundo tem a coragem dessas pessoas que estão aqui, de falar como ele está falando. Alguns também têm muita dificuldade e pensam assim, será que o que está acontecendo na minha vida é algo de fato bom? Quando nós fazemos essa pergunta, nós estamos questionando a bondade de Deus. E aí nós estamos associando o próprio Deus ao que é mal. Então, esse questionamento que está aqui não é um questionamento tão simples, não é uma coisa tão óbvia. Não é algo que simplesmente passa batido e é algo que a gente só associa a essas pessoas que estão aqui convivendo com Jesus no primeiro século. Na verdade, todos nós estamos diante dessa situação, com um detalhe, não tem quarta possibilidade. Ou nós entendemos de fato que Jesus é a expressão da bondade, ou nós entendemos de fato que Jesus tem uma lógica que é exatamente a lógica que eu tenho que refazer e estabelecer a minha, e Jesus é o próprio Filho de Deus encarnado, ou então, meio desconfiados e meio sem ter coragem de dizer, no fundo, nós desconfiamos e acabando entrando por um dos dois caminhos. O caminho de que é um doido, ou na verdade ele não é bom. É assim. Pode parecer estranho. Quando a gente volta para o Evangelho de João, e aí eu queria fazer esse comentário com vocês, Daniel, se você puder colocar o tempo para nós aqui, tá? Obrigado. Quando a gente olha para o Evangelho de João, ele é bem diferente dos outros evangelhos, né? Extremamente peculiar em várias das suas colocações. Se você prestar bem atenção, desde o início do Evangelho de João, Jesus vai se utilizando de algumas conversas ou de alguns episódios para produzir ensino. Então, por exemplo, Jesus conversa com Nicodemos. Daquela conversa com Nicodemos, ele retira uma série de coisas para ensinar a todas as pessoas que estão próximas dele. Logo na sequência, Jesus tem uma conversa com uma mulher lá da cidade de Samaria, da região de Samaria, melhor dizendo. E aí, dessa conversa de Jesus com a mulher samaritana, ele traz uma série de ensinos. Da conversa de Jesus com um homem que está num tanque, ele também vai tirar uma série de coisas que vão nos ensinar. Da conversa de Jesus com o cego, que nasceu cego, e as pessoas que estão ao redor, há uma série de ensinos. Isso por si só já devia chamar a nossa atenção. Eu queria fazer uma pausa aqui. Quando nós vivemos as coisas que nós estamos vivendo, será que nós prestamos atenção de que nós estamos vivendo essas coisas para aprender alguma coisa? Eu vou repetir. Quando Jesus multiplica os pães, não é bem a multiplicação dos pães que interessava, era o ensino que decorreria daquilo. Entendem o que eu digo? Quando Jesus tem uma conversa com Nicodemos, a conversa é importante, mas o mais importante é o ensino que sai dessa conversa depois. Como, por exemplo, a partir da conversa com Nicodemos, é que a gente tem aquele versículo tão importante, né? Deus amou o mundo de uma forma tal, de uma maneira tal, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna e não pereça. Bem conhecido de todos nós. Esse é um ensino decorrente da conversa de Jesus com Nicodemos. Tem várias dessas coisas que vão acontecendo no dia a dia de Jesus, e João me parece ser o mais claro nesse sentido, que vão sendo transformações de coisas do dia a dia em aprendizado. E aí eu queria parar nesse ponto. Muito provavelmente, você está conversando com pessoas no seu dia a dia, muito provavelmente você está vivendo circunstâncias no seu dia a dia. Saiba de uma coisa, isso é para o nosso aprendizado. As pessoas que Deus colocou na sua vida, os diálogos que você tem, é para que, de alguma forma, você possa aprender. As circunstâncias da sua vida, fáceis, difíceis, complicadas, também são circunstâncias para que você possa aprender alguma coisa. Entendem o que eu digo? Nesse aspecto, eu queria voltar com vocês em 2 episódios que me parecem bem arquetípicos. O primeiro é esse do cego que eu acabei de comentar, e o segundo é um outro. Vou começar pelo segundo. Então, se você puder voltar no livro de João, no capítulo 5. Tem um episódio aí que me chama muito a atenção. Sempre me chamou a atenção. A conversa de Jesus com um homem
que está na cidade de Jerusalém, numa festa lotada, e esse homem ficava parado num tanque. Havia uma mitologia, havia uma história de que se um anjo descesse e movimentasse aquelas águas, a primeira pessoa que pulasse lá ficaria livre dos seus males. Por essa razão, em especial nesses dias, nos dias de Páscoa e Jerusalém lotada, esse lugar, esse tanque, chamado Tanque de Betesda, ficava lotado de pessoas doentes. Vários deles lá. E também era um local, interessante isso, era um local muito visitado por outras pessoas, como é o caso de Jesus. Jesus vai fazer uma visita nesse lugar. Dentro da piedade, dentro da liturgia, dentro da espiritualidade, dentro da religiosidade judaica, haviam 3 práticas: a oração, o jejum e as esmolas. Então, esse lugar era um lugar onde os judeus, minimamente bens e piedosos, iam até lá para entregar suas esmolas para aquelas pessoas que estavam ali em condição deplorável. Porque no primeiro século, um paralítico não trabalhava e tinha que viver de esmolas, e assim como um cego também vivia da mesma forma. Muito bem, Jesus vai até lá, assim como várias pessoas também vão. Ao redor do tanque estão lá várias pessoas doentes. Entre eles está um homem há 38 anos vivendo com a sua paralisia. Aí Jesus pergunta para o homem: você quer ser curado? A resposta do homem é muito interessante. Muito. E a atitude desse homem daqui a pouco revela muito dele mesmo. A resposta do homem não foi sim ou não. Quando Jesus diz assim: você quer ser curado? O homem diz assim: estou aqui tem 38 anos nessa situação. Quando a água se move, como eu sou paralítico, eu não tenho ninguém que possa me levar lá para dentro. Percebem o nível de vitimização da pessoa? Talvez até natural, né? De um paralítico há 38 anos que devia conviver com a esmola o tempo todo. Ok, mas a história não termina assim. Jesus diz para ele: levanta, pega o seu apoio aí, pega a sua maca, pega esse lugar que você se apoia para ficar aqui e vai embora, segue sua vida. O rapaz levanta, curado, pega a maca dele e sai. Quando ele pega a maca e sai, sendo um dia de sábado, os judeus mais religiosos se aproximam dele e falam assim: ei, você está doido? Carregando uma maca num sábado? No sábado não se faz isso. A legislação para o Shabá era muito pesada. Haviam 39 coisas proibidas lá, porque 40 seria insuportável. Então, haviam 39 coisas que as pessoas poderiam ou não fazer. Coisas que beiravam um absurdo, todo um raciocínio do tipo assim: será que dá para comer um ovo que a galinha botou hoje? Porque se ela botou no dia de sábado, será que ela realizou o trabalho? E aí, será que eu posso comer? Coisas desse tipo. Beirava o absurdo. Tão absurdo que o seguinte: quando as pessoas chegaram e perguntaram para ele assim: ué, você está carregando uma maca no sábado? Vocês percebem que isso não faz sentido nenhum, porque o cara, há alguns minutos, era um paralítico? Entendem o que eu digo? Veja, o cara chega, então vamos imaginar, o Raul não andava, ficou sem andar há 38 anos, aí de repente ele está andando. A pergunta devia ser: cara, você está andando? A pergunta não é: ué, você está carregando uma maca? Entenderam? Absurdo, não é? Ele deveria, e detalhe, gente, não só da pessoa que está perguntando pela maca, mas do próprio ex-paralítico. A resposta dele é muito ruim, a atitude dele é muito ruim e mostra muito da interioridade dele. Porque a resposta dele é o seguinte: o cara que me curou me mandou pegar a maca e sair. A resposta dele era: vocês não estão prestando atenção? Eu não andava, agora eu ando. Carregar a maca é o de menos. A resposta dele não foi essa. E ela continua: quem foi que te curou? Perguntaram. Quem foi que te mandou pegar essa maca e sair aí? Aí ele falou: não sei. Não sei quem que é, não. Aí Jesus se encontra com ele. Jesus se encontra com ele e fala: olha, seguinte, você está curado. Queria te dizer: você está curado. Você não percebeu, não? Agora, cuidado. Reflete a respeito da sua vida. Pensa bem por que caminhos você está andando. Logo depois que Jesus acaba de falar com ele, o que ele faz? Ele procura os judeus e fala assim: lá, foi aquele lá. Estão entendendo? É uma história que não faz sentido. Nenhum.
É uma história que revela muito da pessoa. Só que nós nem sabemos o nome dessa pessoa, porque a questão não é essa pessoa, a questão somos nós. Essas histórias estão aqui como arquétipos, como modelos, como algo que possa servir como uma metáfora, de tal forma que cada um de nós tem a chance de olhar no espelho. Mas tem uma outra história. Tem a história daquele cego que nasceu cego. Dentro daquele contexto, dentro do contexto judaico, uma pessoa que vive lepra, que vive paralisia, que vive a cegueira, dentro daquele contexto lá, era uma pessoa que tinha cometido um erro gravíssimo diante de Deus e estava pagando por isso. Em outras palavras, era um amaldiçoado pelo próprio Deus. Havia dentro da cultura, em especial nesse momento, dentro da cultura judaica nesse momento, uma associação entre qualquer tipo de doença, qualquer tipo de problema e uma maldição do próprio Deus. Aí os discípulos, os 12, estão lá passeando por Jerusalém, olha o templo, viu aí Jesus, olha que templo maravilhoso, estão lá conversando com Jesus e aí encontram um cego. E aí tem uma dúvida que assim bateu lá no fundo de cada um deles, né? Porque o paralítico estava paralítico há 38 anos, ele não nasceu paralítico, então ele deve ter dado alguma bobeira, Deus foi lá e castigou. Agora, e o cara que nasceu cego? Será que foram os pais que pecaram? Ou será que ele cometeu algum pecado ainda na barriga da mãe? Vai que lá na barriga da mãe ele fez um negócio errado, porque havia essa cultura, por incrível que pareça. Então, por exemplo, no caso de Esaú e Jacó, que eram gêmeos, né, e estavam brigando no ventre da mãe, havia a cultura de que era possível cometer pecado ainda na barriga. E aí poderia nascer, como por acaso, poderia nascer cego. Aí os discípulos perguntam, e aí, quem pecou? O pai, os pais, ou ele? E os discípulos, Jesus? Não, tem nada a ver, essa pergunta de vocês não faz sentido. Esse cara está aí porque nós vamos revelar a glória de Deus através da vida dele. Aí Jesus mistura as suas palavras, e isso é muito rico, não vai dar tempo da gente falar sobre isso, mistura saliva com terra, de onde vem a expressão Adam, é o ser humano, homem e mulher. Mistura a saliva com terra, coloca nos olhos do cego. Gente, faz um exercício. Eu sei que é muito difícil, mas faz um exercício comigo. Imagina uma pessoa que nasceu cega. Aí Jesus coloca uma mistura nos olhos, um barro, e diz assim, agora vai até o tanque de Siloé. Aí ele vai, continua cego, os olhos vendados, inclusive, e tal. Tá, beleza, vedados. Inclusive, aí vão andando, aí ele vai, chega no tanque de Siloé. Tenta imaginar essa cena. Aí ele lava o rosto, abre os olhos e enxerga. Pela primeira vez. Ele não sabia o que era um azul e um vermelho. Ele não sabia como é que era o céu. Ele não sabia como é que eram as pessoas, embora ele tocasse. Imagina uma pessoa que nunca tocou, nunca viu um cabelo. Aí ele acorda e fala, era isso que eu pegava, era nisso. Aí esse homem volta e todo mundo fala assim, mas você não era o cego? Era o cego. Mas espera aí, uma cura no sábado? Tá vendo? De novo, o que tem a ver uma coisa com a outra? Uma cura no sábado? Ainda falam assim, esse Jesus fica fazendo essas coisas no sábado. É a expressão do texto, expressão literal do texto. Essas coisas, dar vista ao cego. E aí a turma se junta, por quê? Porque aquele era um sinal muito importante, diferente do paralítico. Porque um cego de nascença nunca tinha tornado a ver na história de Israel. Então, por que não? Porque voltar a ver era desfazer uma maldição do próprio Deus. Quem é que poderia desfazer uma maldição do próprio Deus? Aí eles olham e falam assim, não, esse cara não era cego, não, é mentira. Chama, vamos fazer todo um trabalho aqui. E vai com uma conversa em que, por 3 vezes, eles perguntam a mesma coisa para o ex-cego, e o jovem fala assim, chega, já contei essa história para vocês, já deu, né? Chama os pais. E aí, chama os pais morrendo de medo, né? Porque eles poderiam ser expulsos daquele lugar, de frequentar aquela religião, chama os pais. E aí, esse menino, filho de vocês, filho, era cego? Era cego. E por que agora ele está vendo? Sei não. Pergunta para ele, porque ele é maior de idade, ele que responde aí. Aí pergunta para o menino de novo. Aí o menino fala assim, vocês estão querendo também se transformar em discípulos desse que me curou? Aí eles vão à loucura, falam um monte de bobagem para o menino e expulsam o menino da sinagoga e do templo. Aí de novo, do mesmo jeito que Jesus foi até o ex-paralítico, Jesus vai até o cego. Chega lá para o cego, fala assim,
você crê no Filho do Homem? Aí o cego pergunta, quem é o Filho do Homem? Aí Jesus diz, esse que você está vendo agora. Aí ele se abaixa, adora Jesus e diz, creio. Creio. São dois arquétipos. Dois arquétipos. E nós vivemos nessa encruzilhada, se é que a gente pode dizer assim. A lógica do pensamento de Jesus é algo que nós nos submetemos a ela, ou a gente diz assim, não sei não me parece tão lógico. Como eu disse para vocês, quando Jesus diz, orem por aqueles que te perseguem, não cabe dentro da nossa lógica. Aí eu me submeto a essa lógica porque é o próprio Jesus ou eu estabeleço a minha? Quando Jesus diz para a gente prestar atenção e não acumular em celeiros, assim como as aves, nós olhamos para isso e falamos assim, Jesus está pegando pesado. Faz sentido isso não. Quando nós dizemos isso, é como se nós disséssemos assim, é louco. O raciocínio dele não faz sentido, o meu é que faz. Quando nós vivemos situações e nós questionamos a bondade de Deus, porque é isso que acontece. Todas as vezes que uma tragédia, todas as vezes que uma situação muito difícil bate na porta das nossas casas, todas as vezes que isso acontece, nós tendemos a pensar assim, será que Deus é bom mesmo? Porque o que está acontecendo comigo é ruim. Se o que está acontecendo comigo é ruim, Deus não pode ser bom? Essa é uma pergunta antiga, bem antiga. Há muito tempo, desde a época dos gregos, há esse chamado dilema de Epicuro, que é assim, se Deus é bom, não é todo poderoso. Se ele é todo poderoso, ele não é bom. É a mesma lógica. Está diante de nós. E aí nós temos a terceira possibilidade, que é o seguinte, ele é. Nós temos três possibilidades, ou é um louco, ou é o próprio mal, a expressão do mal, ou ele é tudo que ele disse que é. Ele disse que ele era a luz dos homens. Ele disse que ele era a luz da vida. Ele disse que ele era o pão que desceu do céu e alimenta todos os homens. Ele disse que ele era a ressurreição e a vida. Para nós é. Porque se não for, ele é um louco ou um endemoniado. Não tem uma quarta possibilidade. Todos os seres humanos são confrontados com Jesus. Todos. Todos nós que estamos aqui somos confrontados. Não há uma quarta possibilidade de falar assim, não é nenhuma coisa nem outra, ele é um cara joia, que tem uns ensinos bons. Não existe essa possibilidade. Ou é um louco, onde a lógica dele é diferente da minha, e eu me submeto à minha lógica e não à dele, ou ele é a expressão do mal, que significa dizer que Deus não é bom, ou então ele é tudo que ele disse que era. E em especial ele disse o seguinte, eu sou o eterno Filho de Deus, que abriu mão da sua glória para estar entre vocês para mostrar o sentido da vida. Nós temos essa possibilidade. Os dois exemplos que eu dei para vocês, os dois homens que nós nem sabemos o nome, seguiram a sua decisão. E aí, na continuidade desse texto aí no capítulo 10, para terminar, Jesus diz assim, mesmo texto, tá? Capítulo 10, Jesus diz assim, depois dessa divisão entre os judeus aí, a continuação do versículo 22 é, celebrava-se a festa de dedicação em Jerusalém, era inverno, e Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele. Perceba, eles se dividiram. É um louco? É um endemoniado? Ou não? Será que ele é tudo que ele está falando? Aí os judeus se reúnem ao redor dele e dizem assim, Jesus, até quando você vai nos deixar nesse suspense? Essa é a pergunta que eles fazem. Na outra versão, até quando deixará a nossa alma suspensa? Até quando o Senhor vai nos deixar nessa dúvida? Se você é o Cristo, se você é o ungido, se você é o Messias, fala para a gente, de maneira aberta. Aí Jesus diz assim, eu já disse, sou eu. Eu já disse, eu venho dizendo isso de forma constante e repetida. O tempo todo eu estou dizendo, sou eu. Inclusive essa é uma expressão importante, na verdade é eu sou, mas nós não vamos ter tempo para comentar isso. Mas vocês, versículo 26, não creem. O problema de vocês não é o fato de eu estar dizendo ou não, é se vocês estão crendo em quem eu sou ou não. Essa é uma outra conversa. E aí ele termina dizendo assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Gente, isso é de uma riqueza que
talvez não seja tão simples para nós, brasileiros, ocidentais, mesmo vivendo num contexto agropecuário, como é o nosso aqui no Centro-Oeste, talvez seja difícil. Na internet, depois você digita lá e você vai ver isso. Pastores no Oriente, hoje, tá? Hoje. Pastores no Oriente encontrando, levando as suas ovelhas para tomar água. Então eu chego lá com 20 ovelhas, o Raul, mais poderoso, chega lá com 100 ovelhas, e aí tal. Chega mais um ali, e as ovelhas se misturam todas e vão tomar água no mesmo lugar. Aí quem olha de longe, fala assim, não, acabou. Vamos fazer a média, né? Eu tenho 20, o Raul tem 100, fazer a média, você leva 60, eu levo 60. Não tem esse problema. Sabiam disso? O pastor levanta e chama as ovelhas. A voz dele é ouvida, as 20 que estão comigo vão comigo, as 100 que estão com o Raul. Lindo, lindo. Na internet, depois vocês dão uma olhada. Essa é a frase de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus se encontrou com 2 ovelhas. Uma delas ouviu a voz. Adorou Jesus, falou, é você. É você. Descobri. O outro continuou se vitimando e ainda com dúvidas. Será que ele é a expressão do mal ou será que ele é um louco? São arquétipos para as mesmas perguntas que estão dentro de nós. E essas perguntas não são respondidas com lógica, elas são respondidas com fé. Nós cremos. E a partir daquilo que nós cremos, caminhamos. Amém? Amém. Quanta riqueza, né? Quando o Cláudio me convidou ontem para compartilhar essa palavra, eu separei o texto em João capítulo 21 e ele acabou de usar o mesmo livro para compartilhar com a gente, e João realmente é de uma riqueza extraordinária. A questão é que eu quero dar sequência, vocês vão ver que a palavra é uma só, tá? É uma coisa, nós vamos falar da mesma coisa. A questão é, quem Jesus é para você? Esse dilema continua. Jesus é a figura mais controversa da história porque ele nos tira de nós. E a gente estava compartilhando na primeira reunião, as pessoas não têm problema com Deus, em nenhuma época tiveram. Em nenhuma civilização tiveram problema com Deus. Mas Jesus é uma pessoa absolutamente controversa. E a razão dele ser controverso é porque ele nos tira de nós. A razão de Jesus ser uma figura provocativa é porque ele esbarra naquilo que mais nos incomoda, que é as nossas prioridades, a nossa vida, a leitura que nós fazemos a partir de nós mesmos do que é a vida. Dando sequência ao que o Cláudio está falando, eu separei um texto, para mim é um dos textos mais bonitos do livro de João, está no último capítulo de João, e fala a respeito de um dos discípulos de Jesus, que é Pedro, e é quando Jesus volta para buscar Pedro, porque Pedro havia, entre aspas, se desviado da sua vocação, da sua missão. Se você puder acompanhar, eu vou ler apenas alguns versículos por causa do nosso tempo. João capítulo 21. Eu vou ler com vocês a partir do versículo 9. Olha só. Diga assim, logo desceram para a terra e viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus, trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus, vinde comer, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, olha que coisa extraordinária isso. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse ele, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito pela terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade,
Na verdade, te digo que quando você era mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queiras. E disse isso significando a morte que ele havia de glorificar a Deus. E tendo dito isso, disse-lhe, segue-me. É a mesma coisa. O Cláudio nos deixou duas histórias em que a obra de Jesus teria sido impedida, fosse Jesus ter cedido a uma visão religiosa, a uma visão na perspectiva de si mesmo. Quem tentou impedir Jesus foi a devoção de pessoas que se diziam cumprir a lei. E eu anotei algumas coisas aqui que a gente precisa refletir sobre elas. Falando sobre Pedro, a gente precisa refletir um pouco sobre devoção, porque é sério. Essa visão que nós temos do que a lei significa e aonde nós estamos escondidos nela e o quanto isso tem nos impedido de caminhar e cumprir a nossa vocação. Pedro estava absolutamente decepcionado consigo mesmo porque na sua devoção ele havia cometido um erro grave, afinal de contas ele não tinha conseguido impedir que o seu Senhor fosse entregue, que Jesus desse a sua vida para a sua grande missão. Pedro tinha uma visão que muitos de nós ainda temos, a visão das 3 tendas que nos impede de cumprir. Quem queria impedir Jesus de cumprir a vocação era gente religiosa, era gente que conhecia a lei. Quem questionava Jesus era gente absolutamente devota. E eu vou dizer uma coisa para você, devoções têm matado vocações. Quem Jesus é para você hoje está diretamente ligado à sua devoção. Essa resposta à pergunta que o Cláudio nos fez dessa manhã está diretamente ligado ao modelo de devoção que você tem com Deus. Então, dependendo da ordem que ele te der, o mandamento que ele te der, você pode achar que ele é um doido, ou que ele está possuído por algum demônio, ou então achar que ele está dizendo a verdade, porque o que ele diz realmente é. Pedro tinha uma concepção de que não era para se infringir a lei em hipótese, em condição nenhuma. Pedro não estava com os olhos voltados para o paralítico que tinha sido liberto depois de 38 anos. Para o cego que havia nascido cego. Pedro tinha uma relação com Jesus e ele não queria que Jesus cumprisse a sua vocação, que Jesus se sacrificasse. A intenção de Pedro, por causa da visão religiosa dele, era proteger Jesus para que Jesus não se entregasse e cumprisse a sua missão. Foi por isso que por 3 vezes Pedro tenta impedir Jesus, por causa da sua devoção, ele tenta impedir Jesus de cumprir sua vocação. Ele tenta impedir Jesus quando Jesus abertamente fala que morreria, ele chama Jesus e ele reprova Jesus. Jesus começou a reprovar, Jesus falou assim, Senhor, tem compaixão de ti, poupa-te, nunca que você vai morrer para dar a vida por todo mundo, que isso? E Jesus fala para ele assim, Satanás, vai embora, arreda. A segunda vez que Pedro escorrega é no Monte da Transfiguração. A Bíblia diz que, você pode ler em Lucas capítulo 9, Jesus estava falando da sua missão, da sua vocação. E ele chama Pedro, Tiago e João, depois desse contexto dele ter falado sobre a sua vocação, e eles vão para um monte, e aí no Monte da Transfiguração aparece Moisés e Elias junto com Jesus. E diz que Moisés e Elias conversavam com Jesus a respeito da crucificação em que ele havia de morrer em Jerusalém. E no meio desse contexto, dessa profundidade, Moisés e Elias conversando com Jesus sobre a morte de Jesus. Pedro olha e fala assim, vamos fazer 3 tendas para a gente ficar aqui? A gente é um pouco Pedro. Parece que são coisas diferentes, mas é a mesma coisa. Pedro falar, vamos fazer 3 tendas, é a mesma coisa. Falou assim, opa, tudo errado, não pode curar no sábado. A lei precede todas as coisas. Não pode curar no sábado, não pode cumprir uma missão. Afinal de contas, descansar no sábado é mais importante do que um cego de nascença ver. Descansar no sábado é mais importante que um paralítico de 38 anos andar. Aonde está a nossa visão? Sabe o que Jesus quer? E aí eu anotei algumas coisas. A devoção, ela produz um defensor da divindade, mas somente o exercício de uma vocação revela Deus em sua vontade.
Será que a nossa devoção, ela não está apenas no intuito de defender uma divindade que nós acreditamos que existe em favor dos nossos próprios interesses? Porque o que o Cláudio ministrou conosco nessa manhã é muito profundo. Conhecer Jesus e entender as suas intenções significa andar nos seus passos. Crer no que ele diz que é. E o que ele diz que é que nós não seríamos mais os mesmos se andássemos com ele. É sem lógica. É sair de si mesmos. E aí acontece uma coisa que eu compartilhei no primeiro culto sobre essa cena de Jesus com Pedro. Ela sempre me incomodou. Eu estava comentando isso com o Cláudio na primeira reunião. É que Jesus não responde a Pedro. Olha que cena extraordinária. Pedro estava nu como pescador e ele se cinge das suas vestes, vai correndo encontrar Jesus e tem toda aquela cena. Eles jantam. Depois do jantar, Jesus começa a perguntar para Pedro se ele o amava. Mas em nenhum momento Jesus toca no assunto de que Pedro tinha negado 3 vezes. Isso sempre me incomodou muito. Eu falava, por que Jesus não dá um refresco para o Pedro? Por que Jesus não retoma o assunto e fala assim, não, Pedro, está tudo bem, você me negou, mas está tudo certo. Você está perdoado. Não estou mais magoado com você. E aí o que acontece? Jesus não toca no assunto. Jesus fala para Pedro da sua missão. Jesus não fala para Pedro da sua devoção. Sabe por quê? Porque aquele Deus que Pedro tentou proteger a todo tempo e a todo custo, agora estava morto. Quem estava com Pedro na praia, depois de um jantar maravilhoso, era o Cristo ressurreto. E sobre o que o Cristo ressurreto diz? Sobre a vocação de Pedro. Então não era uma checagem de uma devoção que não tinha conseguido atingir o seu ápice. Era um resgate de um homem que tinha se desviado da sua vocação. Pedro foi o único discípulo que Jesus chamou por 2 vezes. Não tem nenhum outro que Jesus vira mais e fala, segue-me. Mas Jesus volta naquela praia e fala de novo para Pedro, segue-me. Segue-me. Você está entendendo a profundidade disso? Entender a mente de Jesus e para onde Jesus quer nos levar, para onde ele está levando a igreja, para onde ele está nos levando. Jesus não responde porque aquele Deus, alvo da devoção, realmente tinha sido sepultado e estava morto. Mas diante de Pedro estava o Cristo ressurreto, que falava da sua vocação. Está na hora da gente enterrar as nossas divindades. Amém, irmãos? Está na hora da gente enterrar o Deus que age em favor de nós mesmos. Está na hora da gente enterrar o Deus que a gente fica invocado, provocado, nervoso com Ele, quando Ele quer nos guiar por nossas mãos para nos levar a lugares onde a gente não quer ir. Está na hora da gente sepultar esse Deus e ter um encontro com o Cristo ressurreto. Em favor da nossa vocação, em favor da nossa missão, em favor da eternidade, em favor do resgate dos nossos irmãos. Jesus volta para esclarecer a Pedro que ele o negaria se ele não cumprisse a missão de pastorear as ovelhas. Pedro estava preocupado que Jesus ficaria bravo com ele porque ele não conseguiu defendê-lo. Jesus nem toca no assunto. Jesus falou assim, você me ama mesmo? Cuida dos meus. É difícil, né, irmãos? É muito mais fácil a gente querer fazer 3 tendas e dizer, fica aqui, está tudo bem, uma vida na expectativa de nós mesmos. E Jesus fala, não, é para fora que nós somos chamados. E eu queria encerrar a minha participação agora, nosso tempo está encerrando, dizendo que o objetivo final da igreja é impulsionar a vocação para gerar um ambiente de responsabilidade. Sabe por que é tão difícil ouvir Jesus? Porque Jesus não vai falar da sua vida voltada para você, a respeito de si mesmo. É por isso que é tão provocador ouvir Jesus. Jesus não vai falar para você com as coisas que têm um fim em você mesmo. Jesus vai falar com você a respeito de outros, a respeito de vocação. E eu falei uma coisa, nós temos desafiado vocês, nós somos uma igreja pastoral. Eu tenho uma fazenda. Quantos funcionários tem?
20. Então sua igreja tem 20 pessoas. Aí eu tenho uma empresa, minha empresa tem 50 pessoas. Então sua igreja tem 50 pessoas. Aí eu sou médico, tenho uma clínica e nós temos 30 colaboradores. Pois bem, sua igreja tem 30 pessoas. É por isso que é tão difícil a gente ouvir a Jesus. É por isso que às vezes a gente acha que ele é louco. Às vezes a gente acha que ele pode estar possuído por algum espírito que não é de Deus. E só aqueles que aceitam de fato quem ele é, descobrem que ele é o Cristo do Deus vivo. Quantos estão dispostos a ouvir a voz de verdade? A entender o que ele está dizendo para nós. Ele está nos resgatando como ele voltou para resgatar Pedro. Deus não está atrás, irmãos, de uma devoção exacerbada, mas ele está atrás de uma vocação intencional, apaixonada, que dá a vida. Ontem eu acompanhei, não sei quem de vocês acompanhou o Encontro Lausanne, eu não tive oportunidade de ir, mas eu acompanhei. O Paulo Júnior vai falar sobre isso, então vamos encerrar para ele poder falar. Mas é sobre isso que nós estamos falando. Pastor? Está no mudo, pastor, não estamos te ouvindo ainda. Agora sim. Agora sim. Aí, porra, Raul, estou aqui edificado com o seu testemunho, sua palavra aí, Cláudio. E eu queria muito entrar, nem que fosse por 2 minutos, estar com os irmãos aí. Acabei de chegar aqui em Natal, vim aqui repartir o pão dessa mesa com os irmãos aqui em Natal, uma comunidade Ponte, uma comunidade que nos ama e com a qual nós temos tido uma vida. Eu estou entrando aqui, esse esforço de entrar em nem pouco 5 minutos, em 2 minutinhos, para também apresentar o Vitor, que está aí, um esforço gigante. O Vitor veio do Japão para estar conosco, especialmente para estar com a gente ontem, hoje. Ele está aí junto falando, com o Palombo. Então recebam essa oferta, se entregue espontâneo. É um esforço de repartir o pão. Eu queria aproveitar, Raul, Cláudio, os irmãos, toda a congregação aí. Irmãos, o que o Raul está compartilhando, foi compartilhado essa manhã, é a mesa que nós temos. É para a gente lembrar que a igreja não é uma instituição. Não é uma instituição, não é uma organização. A igreja não vive de taxas, tributos, impostos. A igreja não vive de imposições de recursos. A igreja não vive de um orçamento mensal. Ela não vive de donativos. As organizações vivem disso, as instituições vivem disso. E é isso que Jesus queria ensinar para Pedro. Jesus estava esperando Pedro com um jantar, uma comida, uma mesa. O lugar de reconciliação foi uma mesa. Jesus assou um peixe para repartir com um amigo dele. Ele falou: Pedro, você quer mesmo ser o homem que vai andar comigo, me seguir? Então cuida dos seus irmãos. É família. Se a gente não entender a igreja como família, nós vamos continuar tratando como instituição. Eu vou separar um recurso do mês, pagar minha taxa, para poder viver minha autonomia. E vida de igreja não é isso. Vida de igreja todos os dias. Eu buscar de Deus aquilo que Ele já depositou na minha vida para edificar os outros. Quando o Raul fala da sua empresa, fala da sua congregação, é para que todos nós não estejamos lá pensando o que a empresa vai nos oferecer. Mas como nós vamos ser instrumento de liberdade na vida daquelas pessoas. A empresa não patrocina a minha autonomia. A igreja não cobra uma taxa para patrocinar a minha autonomia. A igreja é a família que abençoa todas as famílias da terra. Na medida que a gente vai lá e produz liberdade na vida delas a partir da nossa oferta espontânea. Eu estou dizendo isso, amados, porque nós temos a tendência de fazer as nossas contas aí a partir do caixa da igreja, e não a partir daquilo que é o fluxo dos nossos recursos. E nós estamos aqui, eu estou trazendo isso para a mesa hoje, da comunhão, do pão, porque nós temos grandes desafios, responsabilidades assumidas. E nós não podemos fazer a nossa conta em cima de uma prestação de contas. Jesus não tem um livro de prestação de contas, onde ele vai verificar o nosso orçamento. Jesus tem um livro de nomes, onde ele chama cada membro da família a assumir sua responsabilidade. Então ele estava chamando Pedro a assumir sua responsabilidade e fazer a partilha do seu pão. Quando nós estamos aqui no Natal, é assumindo a nossa responsabilidade, a partir daquilo que Deus tem nos oferecido de maneira tão sobejante, tão maravilhosa, repartir o pão com os irmãos. Então não há falta de coisa boa.
mas sim o privilégio de repartir em todo lugar. Ontem, o encontro de Lausanne foi um marco histórico na vida do nosso país, porque nós assumimos a responsabilidade de oferecer mesa e espaço para que gente de várias partes do Brasil e até de outros lugares do mundo, nós tivemos 7.000 pessoas passando pelo nosso encontro online ontem, lá em Brasília, em Lausanne. Mais de 7.000 pessoas estiveram conosco durante todo o dia lá, recebendo esse pão que é compartilhado aí todos os dias. Então, um forte abraço para todos. Muito obrigado pela liberalidade que todos nós sempre somos tratados e tratamos uns aos outros. Forte abraço. Que seja uma ceia mesmo assim de renovação, de compromisso uns com os outros e com os desafios que temos pela frente. Gente, fica na paz. Obrigado. Eu vou sair aqui porque eu estou no aeroporto, eu estou me esperando aqui para me levar para o meu compromisso, tá bom? Fica na paz. Obrigado, PJ. Muito boa a sua presença aqui. Nós vamos passar a ceia, mas antes eu não poderia deixar de aproveitar esse momento, né? E lembrar a todos, nós falamos muito pouco de dinheiro aqui. E hoje, em especial, nós estamos falando 2 vezes, né? Dinheiro como quem participa do projeto Ilumina, mas também como quem faz parte desse lugar e assume as contas da família que está aqui nesse lugar. Então, não é um pedido de oferta, é uma lembrança da nossa responsabilidade como quem é família. Então, se você é família nesse lugar, sinta-se e se coloque na posição de também dividir com a gente as responsabilidades financeiras. Então, se você puder tirar a sua foto aí e compartilhar daquilo que Deus tem te dado com uma parte da sua família aqui para custear todas as nossas coisas aí para esse final de ano, nós vamos ficar felizes enquanto família. Muito bem. Vitor, senta aqui do meu lado. Tá ligado? Dani, liga o outro aqui, por favor. Privilégio estar aqui com você. Tá ligado? Acho que tá. Deu? Acho que não, acho que ele não tá ligando, não. Daqui a pouquinho ele liga. Vitor, para quem não sabe, é uma parte da nossa família que se reúne no Japão, apesar desse olho dele não lembrar muito os japoneses, né? Mas ele está aqui com a gente, vai participar da ceia junto conosco aqui. Uma parte daquilo que a gente comentou a respeito de João aí agora há pouco, num determinado momento em que os judeus, os discípulos de uma forma geral, aqueles que estavam seguindo a Jesus, perguntam a Jesus assim: e aí, o senhor vai deixar algum sinal? Porque Moisés deu para a gente o pão que desceu do céu. E aí Jesus diz assim: não foi Moisés quem deu esse pão. Na verdade, foi o meu Pai que entregou esse pão. E esse pão está diante de vocês aqui de novo. E quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O pessoal olha e fala assim: nossa, essa palavra sua é muito dura. E a maior parte vai embora, nesse momento. E depois, na ceia, ele chama de novo os 12 e fala: somos nós aqui de novo. Esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. Vocês vão tomar e fazer parte comigo de tudo aquilo que Deus tem para nós? Ou isso vai nos dividir novamente? Então, de maneira simbólica, Vitor, não sei se você conhece, a gente aqui, não sei se você já viu lá pela internet, a gente vira esse pratinho aqui. Todos conseguiram aí? Nós aqui, como toda a família cristã nesses 2000 anos, sempre prestam muita atenção nos símbolos. Esse é um símbolo importante. Um símbolo para nós, para os nossos filhos, de que esse é o corpo que nós não comemos. Nós primeiro partimos e aí compartilhamos. Essa é uma mensagem, é uma imagem, é uma figura para todos nós, mas em especial também para os nossos filhos. Então, compartilhe isso com a sua família, com quem está do seu lado, com um amigo, como simbolicamente eu vou fazer com o Vitor aqui.
O microfone atrapalha. Deus te abençoe, meu irmão. Coisa boa você tá aqui. Então, como nós aprendemos, comam do pão. Traz uma palavra pra gente. Amém. Bom dia a todos. É um gigante, enorme privilégio vir do outro lado do mundo para estar com a minha família aqui. Demorou mais ou menos umas 40 horas para chegar aqui. Parei em Coreia, na Etiópia, em São Paulo e finalmente chegamos para Lausanne e agora aqui em Goiânia. Eu quero usar uma ilustração que o Paulo usou aqui há um tempo atrás, que fez muito sentido para mim quando eu entendi isso. Que o que ele estava levando para o Japão eram mudas. Pequenas sementes que eram plantadas lá e germinavam e davam frutos. E a minha vinda para cá é simplesmente para agradecer a vocês por compartilhar essa muda conosco e dizer que tudo que vocês têm semeado e vivido é um retrato falado para a nossa experiência do outro lado do mundo, com nossa família, com nossos irmãos, de vários estados, de vários lugares do Brasil. Temos pessoas de Goiás, a maioria de São Paulo e do Paraná, mas são irmãos queridos que amam o Senhor e que vocês têm sido uma inspiração para nós, de verdade. Essa ilustração aqui da ceia é vivida lá. Eu olhei para isso e falei assim, exatamente como nós compartilhamos a ceia do Senhor, porque a ceia é um momento de inclusão e não de exclusão. Amém. Então isso precisa ser ilustrado e dito muito claramente, porque nós temos vivido um tempo em que a igreja tem repelido e excluído e não incluído. E nós temos tentado a todo custo e com todo empenho e toda a força a ser esse retrato falado desse amor que pergunta a cada um individualmente, tu me amas, como nós ouvimos aqui nesta manhã. E esse é o nosso desejo, de viver isso com vocês, de ser um reflexo de Cristo, né, juntos como família, em manifestações diferentes, em lugares diferentes, mas com essa mesma intensidade, com esse mesmo empenho, com essa mesma vocação de sermos um amor encarnado em todos os lugares dessa terra. Então, muito obrigado por compartilhar um pouquinho. O Matheus está aqui, a Marcela, o Luca, né, que veio e abençoou tanto a nossa juventude lá. Né, lembram de cada detalhe, de cada momento. Continuam compartilhando nos grupos, conversando. Né? Isso é maravilhoso. Essa conexão, gente, é uma conexão eterna. E muito obrigado por nos receber aqui, estar aqui. Vou estar aqui essa semana toda, bebendo, estando com vocês. E para mim é um privilégio gigante. Amém. Coisa boa. Quer falar alguma coisa do vinho? Bom, Jesus, eu tenho um detalhe, quando Paulo começa a explicar sobre a Santa Ceia, que me chama muita atenção. Que lá em 1 Coríntios 11, Paulo não diz assim, na noite em que Jesus foi preso. Na noite em que Jesus estava prestes a oferecer o seu corpo em favor de todos. Ele diz algo que me coloca no mesmo lugar com todo o corpo de Cristo por toda a eternidade. Ele diz assim, na noite em que o Senhor Jesus foi traído. E isso coloca todos os discípulos no mesmo lugar e coloca cada um de nós também no mesmo lugar. Então repare o tamanho do amor e da graça e do favor que Deus realizou por nós em Cristo Jesus. Todos traíram e todos nós também traímos. Mas a graça é tão abundante, ela é tão escandalosa de certa forma, que ela nos chama a essa relação, a esse momento de entrega, de percepção, de sensibilidade, a tudo isso que este sangue representa, que foi derramado, que verteu em nosso favor. E ele diz, façam isso em memória. Se torna um memorial eterno em nossos corações e vidas. Então aqui está o sangue do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Não há mais problema com o pecado. Está tudo resolvido através deste sangue. Então que nós possamos receber isso de todo o coração e entender o tamanho, quão gigantesco é esse amor de Deus por nós. Este é o corpo de Cristo que foi derramado por nós. Amém. Recebam, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bebei dele todos. Meus irmãos, que o amor do Pai, mais do que nunca, expanda as nossas mentes, que a graça
do nosso Senhor Jesus transforme os nossos corações, que a comunhão do Espírito mude toda a nossa forma de enxergar as nossas relações. Uma boa semana a todos.